Em audiência pública hoje no Senado, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, admitiu que a inflação brasileira está num patamar desconfortável. Palavras de Tombini. De fato, há 3 anos a gente vê que a inflação no Brasil está acima do centro da meta, que é 4,5%. E pelas projeções, não vai chegar na meta nem esse ano e nem em 2014. A tendência de dólar mais alto coloca ainda mais lenha na fogueira da inflação. Tombini voltou a dizer que o governo vai continuar intervindo para segurar a alta do dólar. Nossa estratégia é clara. Utilizaremos nosso amplo rol de instrumentos para reduzir volatilidade excessiva e mitigar potenciais riscos à estabilidade econômica e financeira do nosso país. E essa estratégia estará presente durante o período de transição entre o mundo atual e o mundo à frente, de condições monetárias normalizadas e de maior crescimento da economia global e do comércio internacional. E as palavras do presidente do Banco Central americano pesaram no mercado de câmbio. Os investidores ficaram aliviados com a notícia de que o Banco Central vai manter o programa de intervenções diárias para segurar o dólar e, consequentemente, a inflação. A entrada de recursos vindos de fora puxaram aí o dólar, a queda da moeda americana durante a maior parte do pregão, mas no final dos negócios o dólar acabou ganhando aí um pouquinho de fôlego e fechou estável, cotado a R$ 2,20 para venda, o mesmo patamar de ontem. Por falar em dólar, chegou uma dúvida, a gente vai passar aqui para o Sami, na nossa central de atendimento ao telespectador. Sami, chegou uma pergunta aqui para você, que fala o seguinte, a pergunta é do Marcelo Matissen. Gostaria de saber qual é o rendimento do dólar em um ano, e vale a pena vender terrenos e converter em dólar, fazendo uma reserva para os tempos de crise? Olha, Juliana, vou falar para o Marcelo o seguinte, dólar não é investimento. Comprar dólar e deixar debaixo do colchão não é uma boa. No último ano teve uma alta acentuada. Um ano atrás, 24 de nove de 2012, o dólar estava cotado a R$ 2,03. Hoje fechou a 2,20. Portanto, um aumento de 8,4%. O que não é muito expressivo comparado à própria Selic, que é 9%, ou a poupança, 6,17%. Então, dólar não é um bom caminho. Caso você queira usar para proteção, talvez outros investimentos. Até o ouro vai melhor que o dólar na época de proteção. Ainda mais essas comparações em que o dólar fica parado, nunca é uma solução muito interessante. Os custos do Marcelo estão no Brasil, então ele variar de acordo com a moeda brasileira não é uma má ideia. Ô Sami, a gente está vendo aí que o dólar ainda está estimulando os brasileiros a irem para o exterior, mas se houver uma reversão e as contas externas que a gente mostrou, que é um indicador importante, né, de saúde da economia brasileira, piorarem, você acha que isso pode afetar de uma maneira realmente perigosa, ou a gente está hoje ainda numa situação que dá para levar a questão das contas externas do Brasil? Olha, a economia é um corpo em mudanças. Então, assim que começa um sintoma de uma doença, você tem instrumentos para agir. O Tombini, vimos há pouco, falando do rol de instrumentos que ele tem. Então, para chegar num caso em que seja impossível de administrar, precisa fazer muito. A gente está numa época que ainda está controlado. Ou seja, a inflação incomoda, o dólar incomoda, mas está tudo dentro de um controle. É claro que o governo não pode deixar de olhar os sinais amarelos. Mas eu diria que ainda o caso não é preocupante, pelo menos no curto prazo. Agora, Sami, a gente vê aí que o mercado de trabalho está dando sinais de perda de fôlego, né? Vários indicadores mostrando uma geração menor de emprego. A renda também deu uma estabilizada, né? Depois de um crescimento forte. Isso aí, na tua opinião, deve dar uma desaquecida aí na procura por viagens, no consumo? Como é que você está vendo essa questão aí desse panorama de perda de fôlego da economia brasileira, né? O Brasil cresce muito pouco. Amargamos o famoso PIBinho no ano passado, 0,9. Esse ano deve, com sorte, chegar a 2,2, 2,3. Ano passado fomos o pior dos emergentes. Desde 2008, a gente tem uma política voltada ao consumo. Crédito, consumo, demanda interna. Só que chegou numa estagnação. A gente tem uma capacidade da indústria, a NUSE, que é a capacidade utilizada da indústria alta, e o problema agora não é a demanda, não é a vontade, sim a oferta. E para mexer na oferta, a gente tem que olhar uma reforma tributária, a gente tem que
ter mais competição para os empresários descerem a margem, a gente tem problemas de infraestrutura, produtividade, investir na educação, então agora não há canetada que alguém possa fazer para resolver. Então há um desafio muito grande, o Brasil tem potencial, mas não vai resolver isso em 1 ou 2 anos. Se a gente não fizer a nossa lição de casa, amargaremos sim para os próximos anos essas perdas. E esses leilões aí estão meio complicados, né? Vamos ver se o governo consegue sair desse imbróglio aí.